TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Decisão do STF pode reduzir percentual de presas provisórias no presídio feminino. Defensoria ingressa com ação em favor de portadores de glaucoma. TRE Ceará prorroga prazo para recadastramento biométrico em Caucaia. Conheça a previdência complementar da OAB Prev. E a nossa agenda com concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora no programa Mundo Jurídico. Pacientes portadores de glaucoma em Fortaleza, beneficiados pelo Programa de Atenção ao Portador de Glaucoma, estão sem receber os colírios necessários para o tratamento da doença desde o dia 5 de fevereiro. Diante dessa situação, a Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas, entrou com uma ação civil pública com pedido de tutela provisória para que o Judiciário determine o restabelecimento da medicação e as consultas financiadas pelo Poder Público. A distribuição dos medicamentos era feita pela rede bioclínica conveniada do município de Fortaleza. De acordo com Eliton Menezes, a suspensão do fornecimento ocorreu devido à falta de repasse de verba para a rede bioclínica. Os portadores de glaucoma que estão sem receber o colírio correm risco de sofrer com o aumento da pressão ocular e, consequentemente, de perder a visão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo. A primeira é a catarata. No próximo dia 3 de março será realizado o evento OAB na Praça, realizado pelas comissões temáticas da OAB Ceará, das 8 da manhã às 14 horas. Os membros das comissões estarão à disposição da advocacia e da sociedade para explicar as ações desempenhadas pela OAB Ceará e prestar diversos serviços, desde informações jurídicas, nas mais diversas áreas, à emissão de documentos. Na ocasião, vai ocorrer emissão de documentos RG e CPF, recadastramento biométrico pelo Tribunal Regional Eleitoral, informações sobre imposto de renda, previdência social, nome social e direito trabalhista, apoio dependente químico, atendimento jurídico em diversas áreas. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou que destinar mais recursos para a educação é o caminho certo para a redução da taxa de homicídios. E para falar sobre a relação entre educação e violência, nós conversamos agora com o educador jurídico, membro da Comissão Nacional do Exame de Ordem da OAB e professor universitário Vanilo de Carvalho. Doutor Vanilo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer é todo meu. Muito obrigado, Hervelde, por mais esse convite. E eu fico muito satisfeito em dialogar contigo sobre esse assunto. Com certeza. Doutor Vanilo, existe realmente alguma relação entre o grau de instrução e a taxa de homicídio no Brasil? Sem sombra de dúvida que sim. Relação direta. Nesses tempos que nós estamos vivendo, que a violência verdadeiramente chegou à porta de todos, né? A violência deixou de ser só nos locais onde tradicionalmente eram aqueles que se atribuíam a locais de risco, onde o crime ali estava, mas está na porta de cada um de nós. A gente ouve falar de muitas medidas contra a violência. Todavia, com tristeza, a medida mais importante e de efeito a longo prazo é o investimento com a educação. Esse investimento com a educação, respondendo diretamente à tua pergunta, é um investimento que ele é, como eu falei, diretamente proporcional. Você tem ideia? Só um dado que eu posso te apresentar é que a cada mais 1% de jovens de 15 a 17%. 15 a 17 anos. Desculpa, de 15 a 17 anos na escola, se diminui a taxa de homicídio em 2%. Você dobra, né? Você dobra, né? É algo assim que impressiona. É muito representativo. Aí também impressiona a gente não ter, né, um projeto, né, educacional que seja esse projeto que vincule, né, a diminuição do crime, a diminuição do homicídio, a inclusão e permanência do jovem no ensino básico ou no ensino médio, que vai também, obviamente, repercutir no ensino superior. Antes de iniciarmos nossa entrevista, o senhor comentava, inclusive, que os investimentos feitos pelos governos é muito maior no ensino superior do que no ensino básico e no ensino médio, não é verdade?
é outro fato de estranheza também, porque como é que por mais que se tenha investimento no ensino superior, como a gente pode ter um aluno de ensino superior bem formado se não houver um investimento no ensino básico, né? Aqui no Brasil nós temos essa realidade, né? Perceptível, né? E também criou-se uma cultura, igualmente, de que todo mundo quer concluir o ensino superior. Não que isso seja negativo, mas nem todos são vocacionados para o ensino superior, né? Se pode, obviamente, ter bons profissionais, Claro, né? Ali no final do ensino médio ou com o ensino técnico, mas se criou uma fantasia. E essa fantasia, às vezes, a gente pensa que pode até estar desmoronando, visto que a questão do desemprego atinge diretamente esses que não têm uma boa formação. Então, esse projeto deve ser um projeto que abrace todas as categorias de ensino de forma equivalente, ou, quem sabe, até de forma mais investida no ensino básico. Então, Vanilo, o senhor acredita que essa falta de investimentos mais robustos no ensino básico acaba estimulando a evasão escolar? Ah, sem sombra de dúvida. A gente pode pensar qual é o tipo de escola que o Brasil oferece aos seus jovens. Se a gente pegar essa fase extraordinária, né, encantada da juventude, a gente sabe que o jovem, ele vai ser seduzido por aquilo que o atrai. Então, será que a escola do ensino básico é atraente para o jovem? Será que nós não apresentamos uma escola sem atrativos, uma escola onde o jovem não se sinta motivado? Há quem diz, inclusive, que as escolas hoje são verdadeiras linhas de produção. Elas ensinam simplesmente a decorar e não mais a refletir. Será que existe uma época da vida mais criativa do que a juventude? Né? Aquela que mais faz com que a gente imagine um mundo diferente? Poxa, e como não aproveitar essa época tão extraordinária e não fazer com que a escola seja aquela escola que leve o aluno à reflexão, leve o aluno a criar a sua própria vida e a vida da sociedade de uma forma alternativa, de uma forma outra e principalmente de uma forma outra que seja a forma da não violência, da realidade que ele diretamente sofre, né? Se a gente também pelas estatísticas a gente for observar quem são os que mais sofrem diretamente com a violência, né? Eu poderia até me adiantar aqui na questão do perfil, né, daqueles que, por exemplo, cometem homicídio e são vítimas de homicídio, eu diria que são os jovens e os jovens de baixa escolaridade. Quanto maior, né, quanto mais escolaridade tem o jovem, mais diminui as vítimas e os agressores, notadamente do crime de homicídio. Então, Vanilo, que tipo de oferta de serviços educacionais poderia evitar que os jovens abandonassem os estudos? Eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o professor universitário e educador jurídico, o advogado Vanilo de Carvalho. Então, Vanilo, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi que tipo de oferta de serviços podem evitar que os alunos abandonem os estudos? A oferta de serviços educacionais deve ser uma oferta que identifique o jovem na sua realidade e faça com que o jovem seja seduzido, atraído a permanecer na escola. Alguém
de nós vai para um filme que seja mal indicado, que não seja interessante, que não tenha algo a lhe dizer, que não lhe estimule, na escola a mesma coisa. De tal forma que a escola tem que reconhecer qual é esse aluno, o que é que adianta uma escola que padronize procedimentos, né, numa realidade de juventude totalmente diversificada como é a realidade brasileira. Né? Nós temos grupos de jovens, que são grupos de jovens aqui no Brasil que um pertence à cidade grande, outro ao campo, uma elite financeira privilegiada, outra de uma periferia que já é acostumada a saber que os seus direitos eles são cerceados. Então, a escola deve ser uma escola que torne atrativo para cada público jovem. Então, o mais importante, que isso traga a reflexão, né? Que os jovens sejam estimulados a, primeiro, saber que o que ele vai aprender vai ser fator de transformação para a sua própria vida. Porque o diferente disso é encontrar atrativos em outras áreas. E uma dessas outras áreas de grande atrativo, hoje, é o que se chama de mercado do crime. Até porque, doutor Vanille, esse jovem da periferia, muitas vezes ele já enfrenta uma série de adversidades até chegar na escola. E como você bem falou, se a escola não for um atrativo, ele não vai permanecer. Ele vem, via de regra, de uma família com muita confusão, ou o pai bebe rotineiramente, bate na mãe às vezes, né? Violência É uma série de doméstica. conflitos, né, familiares que dificulta a permanência dele em sala de aula, né? Que se não for realmente muito atrativo, ele não vai ter nenhum interesse pelo estudo, né? Ele vai ter atração por outra coisa. Ele vai ter atração, por exemplo, pelo mundo do crime, que vai lhe dar um status social que ele não possui, que vai lhe dar uma recompensa De financeira forma mais rápida. rapidíssima, né? Praticamente imediata, mesmo pensando que é próprio da juventude, mais ainda próprio dos nossos tempos, inclusive pela velocidade das informações, ele não se importa pelo perigo, que isso também é da juventude, né? O jovem, ele arrisca, é próprio da juventude, né? Então, ele vai imaginar, poxa, o que é que eu vou conseguir com isso, nem que seja de forma imediata. E a verdade é que a gente tem, infelizmente, muitas vezes observado isso, né? Quer dizer, a hierarquia do crime, a norma do crime, o resultado imediato do crime e o status social que, infelizmente, o crime também apresenta, se torna atrativo. Com certeza. E a consequência disso tudo, quem é que sofre? Todos nós, a sociedade como inteira. um todo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o perfil do indivíduo que sofre e comete homicídio. O senhor, no bloco anterior, falou um pouco, mas eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais. Esse perfil, repetindo o que eu falei, mas complementando mais ainda, é um perfil que para a gente é o principal a ser observado, estudado, tanto do agressor quanto da vítima, é um perfil do jovem de baixa escolaridade. Os dados são claríssimos, que quanto maior a escolaridade do jovem, menos criminoso ele se torna e menos vítima ele se torna. Aqui no Brasil, alguns autores, né, alguns estudiosos, apresentam que nós vivemos um genocídio da juventude negra. Quer dizer, o jovem e muitas vezes o jovem negro, porque são dados estatísticos, né? O senhor acredita que o homem é o produto do meio? Isso é uma discussão boa, viu, Herald? Né? Nosso amigo Rousseau diria isso, né? Determinismo. Que o homem é um produto do meio, que o homem nasce bom, mas em convívio com a sociedade se corrompe, né? Mas se a gente for por Hobbes, nesses tempos de violência que nós vivemos, ele diz que o homem já nasce mal, né? Então, o que deve controlar o homem é a força repressora do Estado. Então, quem deve impor a força repressora, a norma, é o Estado. Quem deve impor a educação é
o Estado como responsabilidade dele. Daí a gente volta para aquele outro bloco nosso, que a gente questionou um investimento que o Estado coloca no ensino básico. Então, é obrigação do Estado. E a gente volta ainda para o princípio da nossa conversa, do nosso bate-papo, da nossa entrevista, para dizer que também com lamento a gente vê as medidas que são divulgadas contra a violência, mas parece que se esquecem que a violência verdadeiramente só vai ser resolvida se houver investimento na educação. Então não basta o governo investir em efetivo, em equipamentos, em armamento, se deixar de lado a educação. Sem sombra de dúvida. A educação é que vai fazer com que o jovem se torne um agente, uma semente de esperança para a transformação da sociedade e, de outra forma, não vai ter armamento, força armada, intervenção federal que resolva esse problema. Doutor Vanilo, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista, o programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e torce para que venham dias melhores para todos e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço, e eu agradeço em nome da sociedade, porque seu programa também nesse mundo de deseducação que muitas vezes a gente encontra na televisão, seu programa é um programa de educação. Obrigado. No sentido de que faz com que todos os espectadores reflitam, além de levar conhecimento. De tal forma que a gente faz um apelo para que todos sejamos agentes de pressão junto aos nossos representantes, junto aos nossos parlamentares, junto àqueles que trabalham com educação, aos movimentos sociais, o conjunto daqueles que mais ativamente podem pressionar o Estado, podem pressionar o governo para que o investimento maior seja em educação com o objetivo de transformar a nossa cidade, a nossa sociedade, o Brasil, em uma sociedade de paz através de uma cultura de paz. Obrigado. Ivelise Maia. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará prorrogou até o dia 23 de março o recadastramento biométrico de eleitores de Caucaia. A prorrogação do prazo, que terminaria nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, foi regulamentada através do provimento CRE número 3 de 2018, publicado na segunda-feira, dia 26 de fevereiro, pelo Corregedor Regional Eleitoral, o desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo. A prorrogação do recadastramento biométrico alcança apenas o município de Caucaia, ou seja, nos municípios de Cedro, Aracoiaba, Mauriti, Lavras da Mangabeira, Paracuru, Pedra Branca, Madalena e Boa Viagem, o prazo revisional está mantido para quarta-feira, dia 28 de fevereiro. O TRE Ceará esclarece que a medida mostrou-se necessária para atender mais eleitores do segundo maior eleitorado do Ceará, que ainda não compareceram aos postos de atendimento para realizar a biometria. Caucaia conta hoje com 230.323 eleitores. Desse total, 79,47% já fizeram a biometria, mas 47.296 ainda precisam se dirigir a um dos 4 postos de atendimento para não terem o título de eleitor cancelado. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter mais qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. A Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, a ESA, está investindo cada vez mais na formação prática do advogado, sem deixar de lado a teoria.
E para falar sobre os principais projetos da escola nessa área, nós conversamos agora com o professor universitário, advogado, criminalista e diretor acadêmico da ESA, Dr. Nestor Santiago. Doutor Nestor, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio novamente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e é um prazer sempre colaborar com o programa. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de se aliar a prática à teoria. Nos projetos que nós estamos desenvolvendo na ESA, nós procuramos sempre trazer um cunho muito prático para o advogado, porque normalmente o advogado que está em início de carreira, ou então o advogado que quer se reciclar e até mesmo ir para uma outra área do direito. Então, nós sempre pedimos aos colegas professores que vão ministrar os cursos que deem bastante ênfase na parte prática, mas sempre lembrando de associar prática e teoria, porque o que nós temos visto também muito na prática dos tribunais, dos juízes de uma forma geral, é justamente uma dissociação muito grande entre o que nós aprendemos na faculdade e o que se aplica na vida prática, né? Então, é justamente a gente tentar trazer mais para perto a prática da teoria para que, obviamente, não haja essa dissonância, essa diferenciação tão grande entre o que se aprende e o que se pratica. Com certeza. Então, Nestor, uma das grandes preocupações da instituição, da ESA, não só da ESA, mas de toda a OAB, é levar todas as ações da entidade para o interior do Estado. Sim. A chamada interiorização das ações. Como é que está sendo feito esse trabalho? Nós estamos trabalhando juntamente com as subseções de Crato, Juazeiro, Sobral, Limoeiro, das que eu me lembro aqui agora, né? Crateús também nós já levamos cursos. É mais complicado justamente porque a gente precisa deslocar professores para poder ir até lá, o que não é problema, mas é mais difícil, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem tentado fazer nesses últimos 2 anos, né, que nós estamos à frente da diretoria acadêmica, juntamente com os demais diretores, levar o máximo possível de informação também para o pessoal do interior, a fim de que os cursos não se concentrem tão somente na capital. Acabam se concentrando por uma questão logística, mas nós temos também tentado levar esses cursos mais adiante, principalmente a de previdenciário e de processo civil. Mas a escola tem investido também no ensino à distância, não é verdade? Sim, nós estamos com um portal, né, de ensino sem distância, né, que hoje tem um programa sobre reforma trabalhista, outro programa sobre direito previdenciário, né, e outro sobre PJE. Então, nós estamos gravando outros também, com a intenção justamente de fazer uma disseminação desse material para todos os advogados e advogadas do Estado do Ceará. Os principais cursos hoje oferecidos pela escola, que aliam a teoria à prática, são aqueles ministrados na área trabalhista e previdenciária ou existem outros cursos? Nós tivemos um enfoque muito grande este ano por conta da reforma trabalhista. Tivemos também vários cursos sobre direito previdenciário, né, e as possíveis modificações também no campo previdenciário, mas cada dia está diferente, então a gente deu uma parada agora para ver como é que vai ficar para o ano que vem. Processo civil, que é uma demanda que já vem reprimida desde 2015, 2016, por conta da modificação do Código de Processo Civil. O novo CPC. Mas o nosso cardápio, vamos dizer assim, é bastante amplo, né? Vai desde processo civil, passa processo penal. Temos também os cursos de formação de novos advogados, que já foram oferecidos 3 vezes esse ano. Já tivemos curso de marcas e patentes, já tivemos cursos de direito marítimo, já tivemos cursos de inventário e sucessões, de direito de família, ou seja, realmente há uma grande variedade de cursos que são oferecidos para os colegas advogados e também para os estudantes. Então, Nestor, uma das grandes dificuldades dos egressos das faculdades de Direito é justamente a questão prática. Muita teoria e pouca prática. Como é que o senhor avalia a prática dentro dos bancos da faculdade? Existem os núcleos de prática jurídica, o senhor acha que isso é insuficiente? Quando eu iniciei minhas atividades aqui em Fortaleza, eu trabalhei juntamente nos cursos de prática jurídica, né, em algumas universidades. E o que eu, pelo menos, também vivenciei, foi um investimento muito grande na parte de soluções extrajudiciais de conflitos, né, como é o caso da mediação, por exemplo. Porque hoje, né, é o que é como caminho, como solução para um judiciário cada vez mais sobrecarregado. Mas o que a gente vê muitas vezes, até mesmo dentro de sala de aula, né, que é a minha experiência maior dentro de sala de aula para alunos de 4º, 5º, 6º semestre, é justamente haver uma carência deles, principalmente que já estão vendo já a parte de processo civil, processo penal, processo do trabalho, de não saber como são os mecanismos e às vezes tem uma dificuldade de aprendizado por conta da falta de prática, né? Então o que a gente sempre procura fazer é mandar esses alunos também
para os tribunais, para o fórum, para que eles possam, e muitas vezes fazendo trabalhos, não necessariamente valendo nota, mas enfim, fazendo trabalhos de verificação numa situação prática do que eles aprendem na teoria dentro de sala de aula, a fim de fazer justamente essa conciliação e verificar exatamente onde estão os pontos fracos e os pontos fortes para que tudo possa avançar. O senhor falou num ponto importante que diz respeito à mediação. O senhor acredita que, dentro desse contexto atual, haverá uma maior valorização da utilização dos meios alternativos de solução de conflitos? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado criminalista, professor universitário e diretor acadêmico da ESA, Dr. Nestor Santiago. Dr. Nestor, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre uma maior valorização dos meios alternativos de solução de conflitos. Sim. O senhor acredita nessa valorização? Eu acredito, inclusive, que esses meios deixem de ser alternativos e passem a ser meios principais, né? Hoje, principalmente com a reforma trabalhista, eu acredito que venham outros colegas falar sobre isso, né? E alguns já devem ter vindo aqui também falar sobre isso também, né? Nessa discussão que há sobre o negociado em razão do legislado, por exemplo, né? No processo civil, em que há a possibilidade de negócios jurídicos processuais, né? Mas antes de haver processo propriamente dito, é necessário que haja tentativas de conciliação, né? No processo penal também nós temos hoje, isso já é uma realidade a respeito da delação, da colaboração premiadas, né? Que também já fazem parte do nosso meio legislativo. Mas a ideia, principalmente na área não penal, né? É justamente tentar desafogar também um pouco o judiciário, porque o judiciário se depara com cada vez mais demanda reprimida, né, com cada vez mais congestionamento. Essas taxas de congestionamento elas não diminuem, né, significando que o Poder Judiciário hoje está completamente inviável, né. Há casos, né, relatados inclusive de jurisdicionados que esperam às vezes 4 ou 5 anos por uma sentença. Então isso se torna algo completamente impensável em termos de solução de justiça, né. Ou se concede algo por meio de medida cautelar, ou por meio de, cautelar não existe mais, por meio de tutela de urgência ou de evidência, ou então por meio de liminar, para poder satisfazer o direito, ou então isso vai ficar para algum tempo. É claro que há juízes, também juízes, né? Tem há que se falar isso também, que a Justiça Federal dá respostas mais rápidas, né, do que a Justiça Estadual. Mas, no geral, né, para o judicionado é algo muito ruim. Você esperar, por exemplo, uma causa contra a União, por exemplo, você vai esperar no mínimo uns 10 anos para ter um julgamento definitivo. Isso, obviamente, não é bom. O novo CPC, ele estimula a conciliação, né? Inclusive, parece que traz como uma das condições da ação a opção pela conciliação. Exatamente. E até uma notícia recente, né, que saiu por esses dias, né, que foi o fato de, com relação aos planos econômicos, plano Bresser, plano Collor, ou seja, depois de quase 30 anos de briga, né, se resolveu, pelo menos se entabulando, fazer um acordo, ou seja, justamente para poder verificar que é muito melhor um mau acordo do que uma excelente ação, né? É claro que há situações e situações, mas, no geral, a conciliação acaba sendo algo bastante razoável para poder escapar da morosidade do judiciário. E também os tribunais arbitrais, né? Que isso, enfim, não vingou ainda 100%, mas a tendência, pelo menos nos grandes contratos, né, e também nos grandes escritórios... A utilização da arbitragem. É a utilização da arbitragem, né, que é mais barata do que se demorar 5, 6, 10 anos de judiciário para poder se resolver a questão. O senhor falou numa questão interessante, que hoje está tendo uma maior utilização desses meios alternativos na seara do direito penal e processo penal. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Eu fiz essa relação, né, porque no processo penal se utiliza também a conciliação, e no processo civil, desculpe, se utiliza a conciliação. No processo penal, né, o instrumento da delação premiada, que já vem desde a década de 90, mas agora com a regulamentação mais
Minudente, a partir de 2013, se coloca como um instrumento bastante presente, principalmente no caso de organizações criminosas, para tentar, obviamente, obter elementos de informação para que haja processos penais mais céleres, inclusive até mesmo em determinados casos, nem mesmo haver processo penal, seja um acordo feito entre o Ministério Público e o colaborador, né, dependendo também se essas provas são eficientes para a colaboração, para que essa pessoa possa obter, então, um benefício, até mesmo não haver propositura de ação penal. Com certeza. Eu gostaria que o senhor destacasse aqui os futuros projetos da Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará. Pronto, nós estamos entrando agora já no 3º ano já de exercício na ESA, né, juntamente com os demais diretores, e nós estamos cada vez mais aprimorando os cursos de extensão, né? Nós tivemos um acréscimo, mesmo sendo 2017 um ano muito difícil de crise, né, nós tivemos um acréscimo de cursos oferecidos na ESA, né, e pretendemos aumentar esse número para 2018. E também reforçar mais ainda também o projeto de ensino sem distância, foi o projeto recém-criado agora no 2º semestre de 2017, para que ele seja efetivamente implementado e adotado em todo o estado do Ceará pelos advogados e advogadas. Doutor Nestor, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, né, eu sempre estou à disposição para poder vir, mas o que me chama mais atenção é justamente e esse foi o mote da nossa conversa, né, justamente essa dissociação, essa distância muito grande de teoria e prática, e isso acaba gerando mais do que nunca insegurança jurídica e impossibilidade adequada de aplicação do direito. Obrigado. Nada. Ivelise Maia. O estado do Ceará tem hoje 1.017 mulheres presas provisoriamente. Dessas, pelo menos 500 são mães de crianças menores de 12 anos de idade. Apenas no Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, em Aquiraz, 440 mulheres estão presas provisoriamente, sendo mães de crianças menores de 12 anos. Outras 19 estão grávidas e 16 estão recolhidas junto com seus bebês na creche Irmã Marta, anexo do presídio feminino. Todas elas poderão ser beneficiadas com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que concedeu habeas corpus em favor de mulheres presas provisoriamente, grávidas a que estão amamentando ou mães de crianças de até 12 anos de idade. Caso tenham cometido crimes de baixo potencial ofensivo, essas mulheres poderão ter a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. Para a efetivação do direito, haverá um trâmite judicial envolvendo o pedido da Defensoria Pública e a análise do juiz responsável pelo processo. A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará é a responsável por levantar a documentação necessária para que a assessoria execute seus pedidos. Hoje, mais de 70% das mulheres recolhidas são presas provisórias. Dentre as presas provisórias, mais da metade são mães com filhos de até 12 anos de idade. Para a titular da Secretaria de Justiça, Socorro França, a medida é fundamental para se pensar em uma redução da violência e do encarceramento a longo prazo. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Tribunal de Justiça do Ceará, inscrições de 26 de fevereiro a 6 de abril. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inscrições até 2 de março. A gente fica por aqui. Você pode acessar a página do programa no Facebook, no Instagram e também assistir os nossos programas no canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.